E aí, por que o exercício? Então ele faz parte do tratamento de quem tem diabetes. Uma coisa que é importante aí, vocês notaram, nós temos a situação relacionada ao quê? O exercício, ele faz parte do tratamento do diabetes tipo 2, do tratamento do diabetes tipo 1 e também do diabetes gestacional. Então, quer dizer, o que faz o exercício ser tão importante assim para ser indicado no tratamento de qualquer tipo de diabetes? Vamos lá, antes da gente falar do efeito do exercício pro diabetes, vamos entender como é que o nosso sistema controla a quantidade de glicose que fica disponível no nosso sangue, no nosso sistema como um todo. Vamos lá, inicialmente o que a gente tem? Quando a gente não se alimenta, o nosso fígado é o órgão responsável por ficar liberando glicose para o sistema, para ser utilizada como fonte de energia. Quer dizer, o nosso corpo gasta energia, precisa já gerar ATP, e para isso o fígado é o órgão responsável para liberar essa glicose para ser usada como fonte de energia lá na metabolização junto lá da gordura. Quando a gente se alimenta, o que acontece? Aumenta a quantidade de insulina circulante no sistema, porque senão a gente fica hiperglicêmico. E nessa situação de aumento da insulina circulando, qual a função que a insulina tem? Captar a glicose que está no sangue e colocar ela para dentro dos tecidos. Por isso que a insulina ela é chamada de hormônio anabólico. Ela guarda energia no nosso sistema. Então a insulina, ela normalmente tem função em diferentes órgãos, sempre com a ideia de armazenar energia. Então no fígado, toda vez que a gente se alimenta, a glicose que a gente consumiu, ela vai atravessar lá a membrana do nosso intestino e vai direto para o fígado. Quer dizer, ela não precisa de insulina para receber essa glicose. Mas a insulina, ela tem uma ação no nosso fígado, justamente para fazer com que essas moléculas de glicose que estão no fígado se liguem umas às outras, formando uma molécula maior e formando aí uma fonte de reserva de energia que é chamada de glicogênio. A insulina, ela também tem uma ação importante aí no nosso tecido muscular. Então ela vai sinalizar ali no tecido muscular para fazer com que essa glicose que está circulando no sangue saia do sangue e entre no tecido muscular, fique lá armazenada também como glicogênio, como fonte de energia, para quando a gente movimentar o nosso músculo ela ser utilizada para gerar ATP para o sistema. Se o fígado está armazenado com glicose, o músculo também está armazenado com a quantidade maior de glicogênio ali que ele pode armazenar, a quantidade de glicose que sobra no sistema, normalmente ela vai ser estimulada pela insulina também a ficar guardada no nosso tecido adiposo. Então, quer dizer, na nossa gordurinha. Por isso que existe essa associação de falar, se eu como muito carboidrato, se eu como muita glicose, consequentemente eu aumento o meu peso. Então esse é o fator que normalmente faz isso por conta da ação da insulina. Ótimo. E o que acontece então com relação ao exercício? Vamos entender como é que acontece esse processo de captação da glicose que está lá no nosso sangue, indo aí para o nosso tecido muscular. Quando a insulina está circulando no sangue, junto com a glicose que está lá disponível para ser usada como fonte de energia, ela se liga ao receptor de insulina que está lá no nosso tecido muscular ou em outras células do nosso corpo. E aí o que acontece? Começa uma série de reações químicas que são chamadas de fosforilação. E essas reações químicas elas vão fazer o quê? Com que uma proteína que está lá no interior do nosso tecido muscular, na célula muscular, no meio da célula, que é chamada de GLUT4, ela seja translocada. Isso quer dizer o quê? Ela se desprende lá de onde ela está no meio da nossa célula, vá até a membrana e abra caminho para captar a glicose. Então é assim que a glicose entra nas nossas células. A insulina se liga ao receptor, existe uma série de reações químicas que faz com que essa proteína que transporta a glicose vá até a membrana, abra caminho, capte a glicose e traga ela para dentro do músculo. Então é assim que normalmente, com a ação da insulina, a gente armazena a glicose que vai ficar na forma de glicogênio lá, esperando para ser usada como fonte de energia. Agora, e o papel do exercício? Como é que vai funcionar? Quando a gente faz o exercício físico, o nosso corpo ele vai utilizar o músculo ele vai utilizar aquela reserva de glicogênio que ele tem. E o nosso sistema ele sempre busca situações de equilíbrio. Então, a partir do momento que você está fazendo exercício, está movimentando lá seu músculo, começa a gastar a reserva que a gente tem, começa a usar o glicogênio muscular como fonte de energia, consequentemente, sem a ação da insulina, independente da ação da insulina,
o nosso sistema ele consegue fazer uma série de reações químicas que vão fazer com que o GLUT4 se transloque do meio da célula para a membrana para captar a glicose, para tentar buscar o quê? Uma situação de equilíbrio. Então está usando bastante a energia, vamos repor essa energia. Então o sistema ele não fica esperando durante o exercício, enquanto o músculo está lá trabalhando, a sinalização da insulina para que esse processo bioquímico aconteça. Então, normalmente, como é que funciona? O músculo está trabalhando, está usando energia, automaticamente capta a glicose, independente da ação da insulina. Então, por isso que o exercício ele é tão indicado para quem tem diabetes. Porque mesmo que o indivíduo esteja lá com um quadro de hiperglicemia, quer dizer, está com a glicemia muito alta, ele fazendo exercício, gastando a energia que está armazenada no músculo, ele vai fazer com que o GLUT4 transloque, saia lá do meio da célula, vá até a membrana, abra caminho para captar a glicose. Então, quer dizer, no pós-exercício ele tem a diminuição aí da quantidade de glicose no sistema.